Então, eu chamo ao palco agora a Bárbara Soalheiro, fundadora da Mesa Company. Ela foi uma das únicas brasileiras a apresentar-se no SXSW 2019, que é o maior festival do mundo sobre inovação. A Bárbara tem um olhar focado permanentemente lá no futuro, mas hoje ela volta para o passado e nos traz uma reflexão sobre os momentos da sua trajetória, em que ela aprendeu e compreendeu o significado e a importância e o peso de ser uma mulher. O título dessa palestra, Como Vivíamos Sem, é o mesmo do livro dela, que foi lançado em 2017, e lhe rendeu um prêmio literário Jabuti. Então, Bárbara, vem para cá. Eu vou aqui mesmo. Vou tirar esse. Deixa eu ver, acho que eu vou baixar aqui, né? Bom dia. Vamos ver. Bom, só para vocês saberem, eu tenho uma cola aqui no meu celular e um mecanismo muito maravilhoso de me comunicar com o TP, que é parar, continuar. Então, de vez em quando, vai ter essa improvisação. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse evento tão importante, abrindo o palco para uma turma de mulheres com quem eu aprendo muito todos os dias. Tenho a sorte de conviver de perto com algumas das mulheres que vocês vão ouvir hoje. Quero agradecer o convite para o pessoal de Universa e também agradecer a todos vocês que estão aqui nessa hora me ouvindo. Bom, meu nome é Bárbara e eu sou a fundadora de uma empresa chamada Mesa, antigamente conhecida como Mesa e Cadeira. E o que a gente faz é liderar times de altíssima performance para resolver problemas muito complexos em 5 dias. A Mesa é absurdamente focada em resultado. E a gente entrega em 5 dias o que as empresas que eu mais admiro no mundo levam meses para entregar. A McKinsey, que entendeu antes de todo mundo que o lugar onde vale a pena investir energia é no negócio, e a IDEO, que transformou o modo como as empresas mais inovadoras do mundo desenvolvem produto. Sim, foi isso que eu acabei de dizer no palco. Uma mulher brasileira, mineira, atleticana, criou uma empresa global que faz o que duas das maiores gigantes do mundo de serviço fazem, só que melhor. Vou ler uma frase agora para vocês, eu vou ler primeiro em inglês, na sequência em português. What would the temple, the world, the nation look like if humanity doubled its cultivation of thought and opened the doors to every woman? O que o nosso templo, o mundo, a nação, seria se a humanidade duplicasse o cultivo de pensamento e abrisse suas portas para todas as mulheres? A mulher que deu origem a esse questionamento chamava Margaret Fuller. Ela é uma americana nascida em 1810, uma época em que as mulheres não pensavam, não construíam o mundo. É tão louco para a gente, né, para mim pensar hoje, que a Margaret Fuller teve que chegar para as pessoas e dizer, olha, pensa bem no desperdício que você está fazendo, que você está vendo aqui na sua frente. Se você abrir espaço para mulheres, igual você abre para os homens, você dobra a sua capacidade de pensamento. Tem que ser muito trouxa para dizer não para essa proposta, certo? Eu sou uma mulher cuja vida foi moldada pelo trabalho de mulheres como Margaret Fuller. Mulheres que lutavam por uma sociedade em que mulheres podiam ser o que quisessem. Eu cresci numa casa em que eu, a única menina, irmã de 3 irmãos, sempre tive certeza de que o mundo era meu para moldar, para criar. Eu realmente não lembro de nenhum episódio em que os meus pais tenham me dito que uma coisa era ou não era de menina. E isso me permitiu descobrir sozinha o que a vida podia ser em toda a sua potência. É engraçado porque meus pais não eram vocalmente feministas, eu acho que eles nem deviam pensar muito nesse termo, não se envolviam em nenhuma discussão desse tipo. Mas eles eram, para minha sorte, pessoas que romperam com o que era esperado deles. Pode seguir. Eles são pessoas, tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas que mudaram muito o entorno em que eles cresceram. Minha mãe, nascida no interior de Minas, quando veio para Belo Horizonte, foi morar numa favela, e morou numa favela a vida toda até se casar com meu pai. Ela se apaixonou pelos livros, acabou passando no vestibular, e aí se tornou uma empresária bem-sucedida nos anos 90. O meu pai sempre foi um cara que desdenhou muito do status quo. Então, ele casou de bermuda na igreja, tatuou as costas inteiras quando ele tinha 50 anos. E eu acho que o fato de que eles
traíram, de certa forma, o caminho que eles, né, que era projetado para eles, fez com que eles nunca impusessem para a gente, eu e meus irmãos, uma trajetória pré-determinada. A gente, de fato, podia inventar o nosso caminho. Essa potência que os meus pais me deram foi algo que eu só entendi aos 31 anos, quando eu estava vivendo na Índia e decidi raspar o cabelo. A primeira coisa que eu acho importante dizer, porque eu conto que eu, né, raspei o cabelo na Índia e as pessoas pensam que foi um movimento espiritual. O motivo pelo qual eu raspei o cabelo é porque eu sempre tive certeza que eu ia ficar muito gata de cabelo raspado. É bem verdade. Se eu tivesse um slide aqui, eu estaria mostrando uma foto. E ali na Índia, né, onde as pessoas raspam com mais frequência, eu resolvi encarar. Mas também não dá para dizer que quando você senta na frente do espelho, você sozinha, você e uma tesoura, é um baita de um ritual. Você ali com você mesmo. Tem um bocado a ver com cortar aquilo que as pessoas esperam de você quando você está cortando o seu cabelo. E eu estava lá, demorou umas 4 horas eu cortar meu cabelo inteiro naquela vez. E eu estava ali com a tesoura e volta e meia me passava pela cabeça assim, putz, o que meu sogro vai pensar? Nossa, tipo, o que aquele amigo vai dizer? E foram 4 horas ali na frente do espelho, deixando esses pensamentos virem e repetindo todas as vezes. E daí? E daí o que tal pessoa vai pensar? E daí que todo mundo acha estranho? E daí que só sobre eu comigo mesma? E no dia seguinte, quando eu acordei, eu me dei conta que em nenhum momento, enquanto eu raspava o cabelo, eu tinha pensado o que meu pai vai pensar, ou o que minha mãe vai pensar. É esse tipo de liberdade com a qual eu cresci. A possibilidade de ser qualquer coisa. E esse me parece ser o maior presente que os meus pais me deixaram. E é o maior presente que eu pretendo deixar para os meus filhos. Pode ir. Dito isso, minha infância foi muito moldada pelo universo masculino. Eu era a única menina de 3 irmãos. Os meninos eram a maioria, meu pai era atleticano roxo. A gente tinha essa dinâmica de ir no estádio, que era uma espécie de liturgia mesmo da vida familiar. Meus pais se separaram uma época, meus encontros com meu pai eram quando a gente ia no jogo. Então, eu cresci muito ali dentro daquele espaço de tensão e coragem, né? Essa coisa de ir no campo, enfrentar um adversário, conviver com a torcida inimiga. Tudo era muito parte da minha identidade. Então, até o começo dos 20 anos, a minha ideia de quem eu era estava muito ligada ao quanto eu me sentia confortável nesse ambiente majoritariamente masculino. Por isso, quando eu me formei em jornalismo e vim para São Paulo trabalhar, eu me apaixonei pela redação da Super Interessante. Eu fui trabalhar na redação dos meninos. E eu me sentia muito em casa, né? As piadas, a falta de frescura, os assuntos. Nossa, os assuntos eram muito importantes na Super, né? A gente falava de ciência, a gente falava de grandes temas. Eu morria de orgulho. E foi nessa época que eu escrevi Como Fazíamos Sem, o livro que dá título a essa palestra e que conta a história de 30 coisas assim que a gente usa todo dia. Então, desde sobrenome até escova de dente, como que era a vida antes dessas coisas existirem. É um livro que conta muito, que ele explica muito como o mundo foi formatado por homens, e ele deixa muito claro que, em 2006, quando eu escrevi, eu não tinha nenhum problema em pensar no mundo como um mundo formatado pelos homens, porque não tem uma mulher inventora em 30 histórias de objetos naquele livro. E aí eu olho e falo, cara, que alegria que o mundo mudou tanto, tão rápido, razoavelmente rápido. Hoje seria indecente alguém publicar um livro que não fale de uma mulher inventora. Mas, em 2006, eu não enxergava isso. Eu realmente vivia sob a impressão de que a minha excelência profissional, de que o fato de que eu operava tão bem no mundo do fazer, vinha da minha intimidade com o mundo masculino. Em 2016, o diretor de redação da Super assumiu todas as revistas jovens da editora Abril. E aí ele me convidou para assumir a editoria de comportamento da Capricho. Ele queria levar para lá a relevância que a gente tinha na Super. E eu fiquei empolgada. Na verdade, eu sempre conto essa história que, nessa época, até então, eu falava assim, minha mãe, enfim, eu também falava, eu sou uma editora da Super Interessante. E quando eu fui para a Capricho, eu falava, eu trabalho na Abril. Então, eu tinha uma coisa de achar que aquele universo, o universo das meninas, era um universo no qual eu não pertencia. E o meu discurso, na época, era assim, não, mas vai ser legal, porque a gente quer fazer uma revista para uma menina realmente legal. A gente quer fazer uma revista para uma menina não boba, uma menina que não se preocupa com bobagens e futilidades. E a gente fez a reforma editorial mais radical que uma revista que eu conheço já passou de verdade no mundo.
Eu já trabalhei em algumas em revistas no Brasil e fora do Brasil. Eu nunca vi nada parecido com a primeira edição que a gente lançou dessa nova Capricho. É uma revista histórica. A única matéria de beleza que tinha lá, que tem nessa edição, tinha uma foto do Bin Laden, sério, e era uma pensata muito excelente sobre por que a gente chama cabelo crespo de cabelo ruim. A foto do Bin Laden com a legenda "Meu cabelo é ruim, por quê? O seu faz caridade?" é das coisas mais incríveis que eu já vi no jornalismo. Todos os créditos para Marina Bessa, que, por coincidência, hoje em dia é editora-chefe do Universo. A gente colocou essa revista na rua e a circulação despencou. As meninas não queriam aquilo, elas não se importavam com aquilo. E foi engraçado, porque o caminho certo seria dizer, cara, puta, o mundo está perdido mesmo, né? Essas meninas, todas bobas, fúteis. Só que, para minha sorte, eu tinha sido uma leitora de Capricho. Então, alguma parte de mim sabia que não era sobre isso. E teve um momento que eu comecei a pensar muito sobre por que Capricho tinha sido uma revista tão importante na minha história e o quanto tinha sido importante poder contar com uma revista que tratava dos assuntos com os quais eu realmente me importava dos 13 aos 16 anos de idade. E eu lembro de pensar, cara, eu sou uma adulta muito legal. Quando eu tinha 13 anos, o maior problema da minha vida era como usar meu cabelo. E cabelo pode ser o problema mais importante da vida de uma menina de 13 anos. E isso importa, não é fútil, não é irrelevante. A Capricho escancarou para mim o problema da gente rotular como fúteis muitas das coisas de que mulheres gostam. Passar meses preocupada com o casamento, né, o enxoval do filho, o embrulho do bem casado, tudo isso é considerado bobagem. Enquanto lá na Super, a final do campeonato de futebol, a gente parava a redação toda vez que tinha final da Champions, e isso era muito importante. Essa ideia de que futebol é mais importante que sapatos é um equívoco. Futebol é tão útil ou tão fútil quanto sapatos. Nos dois casos, a gente pode explicar o mundo a partir dessas coisas. Nos dois casos, a gente está gerando milhões de empregos. A Capricho escancarou esse machismo em mim. Eu finalmente percebi que eu tinha crescido atribuindo aos meninos todas as coisas legais que existiam na minha vida. Eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu era uma menina que sacava os meninos. Loucura. Mais ou menos. Porque a verdade é que eu era uma menina que sacava os meninos. E essa é uma menina mais legal. Porque quando a gente entende que é sobre construir um templo, de novo, uma nação, um mundo mais interessante e rico e complexo, fica muito claro que é sobre abrir espaços para que todo mundo desenhe o mundo. E quanto mais a gente é capaz de se apaixonar pelo jeito que as outras pessoas veem o mundo, mais rico e complexo vai ser o templo que a gente consegue construir. Quando eu virei mãe, essa sensação e essa clareza de que é sobre abrir espaços fez muito sentido para mim. Foi quando eu entendi mesmo essa potência, que o que a gente ganha quando a gente constrói um mundo que funcione para todo mundo, né, que funcione para o dobro da população, como a Margaret Fuller falava. Samuel, o meu filho mais velho, ele nasceu em 2013, no mesmo ano em que a mesa deixava de ser tipo um projeto que eu tinha e passava a ser uma empresa. Eu descobri que eu estava grávida no mesmo mês em que eu assinei meu primeiro contrato de milhares de reais. A mesa era um sonho e a maternidade era um sonho. E o único jeito de eu viver intensamente essas duas coisas que eu queria muito viver era desenhando um mundo em que a maternidade não fosse um problema para a minha vida profissional. Pelo contrário. Porque, gente, olha que templo absurdamente menos potente a gente constrói quando a maternidade, quando a ideia de gerar uma vida ou de cuidar de um ser humano é encarado como um problema. Não faz nenhum sentido. A raiz do desconforto com a maternidade é um equívoco e não faz nenhum sentido. E eu hoje, mãe de 3 filhos, que, aliás, são 3 meninos, quando eu fiquei grávida, eu pensei, cara, já sei tudo do universo masculino, né? Tipo assim, eu não preciso mais de lições. Mas aí o mundo foi lá e me entregou 3 moleques, que eu acho que eu ainda tenho bastante para aprender, talvez para ensinar. Mas eu hoje, mãe de três meninos, e trabalhando com um monte de mãe, a gente tem mãe de gêmeos, mãe grávida, mãe de recém-nascido lá na mesa. Eu não tenho a menor dúvida de que o melhor jeito de deixar claro que criar um ser humano é uma potência e não um problema é investindo em paternidade. É abrir mais e mais espaços para homens, para que cada vez mais homens estejam no trabalho falando, cara, hoje eu saio às 5 porque eu pego meu filho na escola. Ou hoje eu não vou porque meu filho está doente.
Se todos os homens falarem essas frases com a mesma frequência com que mulheres falam, pronto, a gente acaba com a ideia de que mulheres são piores funcionárias porque elas têm filho de uma hora para outra. É só equilibrando a responsabilidade, nesse caso, de homens e mulheres perante seus filhos, ou de pais, seja que formação eles forem, que a gente vai estar construindo um templo em que novos seres humanos não são vistos como um problema. Hoje, eu lidero uma empresa cheia de mulheres. É interessante porque uma pessoa que trabalha na mesa tem muito poder nas mãos. Vou fazer só uma pausa aqui. Tem um ponto que, quando a gente fala... Não vou fazer essa pausa agora, não. Então, o que a gente faz na mesa, né, assim, líder de mesa tem muito poder na mão. A gente resolve desafios muito estratégicos de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo, junto com os verdadeiros tomadores de decisão. Muito CEO, muito presidente de conselho, muito fundador. A gente senta esses caras 5 dias e a gente trabalha junto para chegar numa solução. E, apesar de, numa primeira olhada, né, a gente poder colocar a mesa, assim, porque a gente tem esse formato de 5 dias, a gente está um pouco nesse universo do workshop, dos sprints. Um líder de mesa, ele não é um facilitador. Ele é um facilitador seria alguém que é responsável pelo processo. Na mesa, um líder é 110% responsável pelo resultado. Então, a gente não é um território do exercício, da ideação, né? A gente está falando, na verdade, de liderar times de altíssima performance para tomar decisões que impactam bilhões em alguns casos. Ou seja, é o super território das coisas masculinas, diria a Bárbara de 2006, né? São das coisas práticas. E, no entanto, 88% das pessoas que trabalham na mesa hoje são mulheres. E eu confesso que eu não sei exatamente como isso aconteceu. Porque não foi uma decisão. Na verdade, eu passei, inclusive, bastante tempo fingindo que isso nem era uma coisa. Entendeu? As pessoas falavam, nossa, mas você só contrata mulheres. E eu falava, eu não queria nem olhar muito para esse ponto. Mas eu percebo que, apesar de eu não ter escolhido trabalhar com mulheres, eu escolhi e escolho sempre trabalhar com pessoas que têm 3 coisas que são muito importantes, na minha visão, para o mundo de hoje. É a capacidade de estar muito aberto para aprender. No mundo que muda tanto e tão rápido, vão ter cada vez menos benchmarks, né? A gente vai ter cada vez menos fórmulas prontas, testadas, que você pode pegar e copiar e fazer igual. Então, o único jeito de resolver alguma coisa é se você encarar o fato de que você não tem todas as respostas. E aí conseguir se abrir para aprender, para realmente chegar numa solução. Uma pausa. É muito interessante porque, quando a gente está em mesa, no dia 1, é o dia que a gente nem trabalha, é o dia só que a gente faz um download de todo o conhecimento que a gente precisa. E um líder de mesa já sabe, no dia 1, quem vai performar bem e quem vai performar mal. Porque as pessoas que estão ali naquele dia só querendo entregar suas convicções, contar as coisas das quais elas têm muitas certezas, seguramente elas vão entregar menos do que as pessoas que estão fazendo muitas perguntas e muito abertas para aprender. Então, esse, sem dúvida, o item número 1 que a gente olha quando a gente está falando o que é um líder no mundo de hoje. Pode soltar. Tem uma outra coisa, a segunda qualidade de um líder, né? Um líder de mesa, mas o que a gente fala é um líder capaz de resolver problemas inéditos, é essa capacidade de operar, mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo quando você está se sentindo muito vulnerável. Porque se você não tem, se o mundo está mudando cada vez mais rápido, você não vai ter as respostas, então, todos os momentos da sua vida, você vai estar operando com um grau de incerteza. E a sensação que eu tenho é que, para a maior parte dos homens nascidos ali entre os anos 50 e os anos 2000, que foram criados para ter todas as certezas, eles foram moldados numa situação em que eles deveriam ter todas as respostas, fica mais difícil operar nessa situação de vulnerabilidade. Então, sem escolher, naturalmente, eu vejo mulheres que chegam na cabeceira da mesa e que lideram a mesa com muito mais tranquilidade, com essa sensação, que é uma sensação constante. A gente já fez 160 mesas até hoje, eu, pessoalmente, devo ter liderado quase 70, e todas as vezes eu estou morrendo de medo. Mas todas as vezes eu sou capaz de avançar, mesmo quando eu não tenho todas as respostas. E, por fim, a última característica, que eu vou dar uma roubadinha aqui, porque a gente se desprendeu ali, ó. Quer ver? Vamos voltar juntas.
por fim, a terceira coisa muito importante, então, é isso, né? Capacidade de aprender, capacidade de operar, mesmo quando você não tem todas as certezas, quando você está se sentindo muito vulnerável. E a terceira coisa é entender que o único poder que você deve cuidar, que você deve fazer crescer, é o poder de entregar poder. Não existe nenhuma chance de uma pessoa ter todo o conhecimento que a gente precisa para resolver os problemas que a gente tem no mundo hoje e que vai continuar tendo. Então, você entender que as pessoas que estão trabalhando com você obrigada. Você entender que as pessoas que estão trabalhando com você são uma fonte desse conhecimento e que o seu trabalho é abrir espaço para que todas elas performem muito bem, é muito fundamental. E, de novo, seja por uma criação, seja pelo jeito como a gente cobrou muitos dos homens ao nosso redor, mulheres tendem a ter uma sensação mais tranquila de chegar num espaço e fazer outras pessoas brilharem. Hoje em dia, na verdade, essas coisas, eu nunca tinha pensado muito sobre elas, né? Como eu falei, assim, desde o começo da mesa, a gente é uma empresa que tem muitas mulheres, mas eu nunca parava para pensar muito nisso. Mas, em 2017, a gente fez um mesaço. A primeira vez que a gente colocou 4 mesas simultâneas num mesmo espaço. Então, tinham 50 pessoas, 4 problemas diferentes para resolver. Então, assim, toda a essência da mesa dava para sentir com muita potência ali naquele ambiente. E, no fim do dia 1, um dos participantes, um cara do Rio, chamado Bruno Natal, chegou para mim e falou assim, cara, eu não sei, aqui tem uma parada, assim, eu não sei o que é, mas isso aqui é um pouco diferente. E, no dia 4, ele chegou para mim, né, assim, já no final da mesa, e ele falou, eu entendi o que eu estava enxergando. Isso aqui, desse jeito, focado em resultado, mas fazendo todo mundo brilhar tanto, é o jeito como o trabalho quando ele é desenhado por mulheres. Que eu tenha crescido num mundo em que eu tenha espaço para desenhar a minha visão de trabalho não é um favor que fazem a mim. É uma obrigação de qualquer um de nós que quer ver o mundo em todas as suas potencialidades e, portanto, em toda a sua força. Quando a gente olha para o título dessa palestra, o que está implícito em como fazíamos sem poder, não é como nós, mulheres, fazíamos sem poder. É como nós, humanidade, estamos deixando de lado tanta riqueza quando a gente não dá poder para mulheres. E é por isso que eu tenho a sensação que cada um de nós aqui, quando a gente entra numa reunião e só tem tomadores de decisão brancos, ou só tem tomadores de decisão heterossexuais, ou só tem tomadores de decisão que tenham a mesma visão do mundo, precisa enxergar o que de fato está ali. Um desperdício. É um passo a menos na possibilidade de criar um mundo com toda a sua exuberância. O que o nosso templo, o mundo, a nação seria se a humanidade multiplicasse o cultivo de pensamento e abrisse suas portas para todas as raças, todos os gêneros, todos os corpos, todas as pessoas. Obrigada.